Já vai chegar como ídolo no Palmeiras, porque ele que decidiu o título do Palmeiras da Libertadores em Montevidéu. Ele vê com bons olhos uma vinda ao Brasil no Palmeiras. Porque não houve um suposto interesse do Flamengo. Usou o Palmeiras naquela ocasião de trampolim para tentar se valorizar, até para tentar ver se o Flamengo, que era uma grande prioridade dele. Ligar no Footplay, informação rápida no campo, na resenha. Fala aí, rapaziada, beleza, galera? Vamos falar sobre o Andréas Pereira, que é a nova pedida do Palmeiras. Vamos entender por que o Palmeiras quer o Andréas Pereira. Vale lembrar que o Andréas Pereira já foi do Flamengo, voltou para o Fulham e agora pode vir para o Palmeiras e pode ser uma boa contratação ali para o meio campo, beleza? Fique no vídeo até o final para você entender por que é importante a contratação do Andréas Pereira. Trouxe alguns cortes aqui e a gente vai comentar sobre isso, beleza? Inscreva no canal, ative o sininho, todo dia tem um vídeo. Bora pro vídeo. No domingo, Andréas Pereira disse sim para a proposta do Palmeiras. Entre Verdão e Andréas está tudo certo. Salário, tempo de contrato, luvas. O Palmeiras também deu um grande avanço para contratá-lo junto ao Fulham. Tanto é verdade que o meio-campista brasileiro de 29 anos de idade nem sequer foi relacionado para a partida do Fulham nesse domingo contra o Manchester United. O jogo terminou em 1-1 no Craven Cottage, que é o estádio do Fulham. Importante contar que o Andréas Pereira foi ao estádio, teve ao lado dos companheiros em algum momento, mas nem sequer foi relacionado. E a imprensa que cobre o Fulham já trata como certa a saída do jogador. Ele tinha sondagens do Olympique de Marseille e também do Fenerbahçe, mas a melhor proposta foi do Palmeiras. O Andréas Pereira preferiu jogar no Verdão. E agora pequenos detalhes burocráticos separam acordo. Os times ainda estão acertando só a forma de pagamento. Não que o Fulham desconfie do vídeo do Palmeiras, mas ele quer receber no mínimo de parcelas possível. O Palmeiras tentando alongar um pouquinho, o acordo vai girar em 15 milhões de euros, valor com bônus, tá? 15 milhões de euros hoje equivalem a 95 milhões de reais. A tendência é que o Andréas Pereira chegue por 10 milhões de euros e os outros 5 milhões de euros todos atrelados à performance. Vai custar muito menos do que seria se tivesse sido contratado em janeiro. Andréas Pereira pode estar perto de fechar com o Palmeiras. Ele nem foi relacionado para o jogo do Fulham contra o Manchester United, né? Já está bem provável aí que ele deixe o Fulham e o Palmeiras é um dos interessados. O Palmeiras há pouco tempo ofereceu 20 milhões de euros pelo Andréas Pereira e o Fulham negou a venda. E aí é aquela situação que o Andréas, eu até vi na internet, isso, a internet muitas vezes eu acho maravilhoso, né? É muita gente falando, já vai chegar como ídolo no Palmeiras, porque ele que decidiu o título do Palmeiras da Libertadores em Montevidéu contra o Flamengo. E por ironia do destino, Flamengo e Palmeiras têm caminhos bons, hein? Na Libertadores. Se bem que o Palmeiras, para mim, é um caminho mais difícil. Tem o River Plate, tem o São Paulo. E o Flamengo tem o Racing, tem o Vélez, tem o Estudiantes, mas eu acho que é um caminho melhor para o Flamengo até do que o Palmeiras. Pode ser que, por ironia do destino, Flamengo e Palmeiras ainda se cruzem numa nova final de Libertadores. O problema que da outra vez acabou não dando certo foi o próprio Andréas, que também conversou com o Fulham e usou o Palmeiras naquela ocasião de trampolim para tentar se valorizar, até para tentar ver se o Flamengo, que era uma grande prioridade dele, diga-se a verdade, de voltar ao Brasil, para que pudesse fazer alguma proposta. Isso não foi feito. O Flamengo trouxe outros jogadores, como Jorginho Saul, o espaço ficou fechado, então o Andréas se viu numa chamada sinuca de bico. Ele disse, à época, né, que gostaria de terminar a temporada no Fulham, que não queria abandonar o clube no meio da temporada, naquela janela de janeiro e tudo mais, acabou dando para trás. O Palmeiras também estava com uma dificuldade de encontrar valores para convencer o Fulham a liberá-lo, e essa história agora está muito próxima de acontecer, porque o Andréas já deu sim ao Palmeiras, já falou com o Fulham que está acertado com o clube alviverde, e para o clube inglês agora facilitar a negociação. Facilitar a negociação significa o quê? O Palmeiras vai pagar ao Fulham cerca de 16 milhões de euros num total do negócio. Uma entrada que pode girar em torno entre 10 e 12 milhões e mais as variáveis que são amplamente consideráveis. Ou seja, não são aquelas situações, aqueles bônus que são impossíveis do cara alcançar e não. Tudo isso muito bem designado para que o Fulham receba esses valores
do Palmeiras. Então, entre 10 e 12 mais 4 ou entre 10 mais 6, tá? É isso que tá pegando, mas a discussão agora é a forma de pagamento, ou seja, os valores estão postos na mesa, o Fulham está muito bem alinhado em relação a isso e esperando, claro, que o Palmeiras possa dar uma barganha maior, algo que não deve impedir que essa negociação se sacramente, pelo menos a informação das últimas horas. Então, Palmeiras e Andréas Pereira, muito próximo de um desfecho positivo dessa vez, uma novela que está se encaminhando para o fim desta segunda temporada que eu brinco, só que desta vez com um final feliz para o Palmeiras e o jogador, inclusive, se fechar a negociação entre segunda e terça-feira, já pode até desembarcar no clube até o final da semana e, por que não, correr contra o tempo Palmeiras, para que, se isso tudo der certo, Andréas Pereira poder estar no final de semana que vem, já vestindo a camisa do Palmeiras no clássico contra o Corinthians, em Itaquera, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. A ver se isso vai dar tempo, mas em primeiro lugar, o que dá pra dizer é que Palmeiras e André estão muito próximos e que, se não der tempo de jogar o clássico contra o Corinthians, pro torcedor ficar tranquilo que desta vez vai dar tempo do Palmeiras fechar a negociação até o final da janela de transferências e o jogador, pelo menos, para este segundo semestre, ser reforço do Verdão nas quartas de final da Libertadores contra o River Plate e também na sequência do Campeonato Brasileiro, em que o Palmeiras briga pelo título. O Andréas Pereira, ele, quando estava no Fulham, no meio da temporada, e o Palmeiras fez uma oferta de 18 milhões de euros no começo do ano, ele não quis sair, deixar o campeonato no meio. O Marco Silva, que é o técnico português lá do Fulham, apostou nele, deu faixa de capitão para ele, botou ele de titular, então ele não queria abandonar o Fulham no meio da temporada. Aí ele agradeceu o Palmeiras, falou que não e tal, e o negócio não aconteceu. Agora, que é uma virada de temporada, e o Andréas quer Copa do Mundo, e ele já foi chamado numa pré-lista pelo Ancelotti, ele vê com bons olhos uma vinda ao Brasil no Palmeiras. Ou no Flamengo, que é o clube que ele conhece, foi campeão. Ah, mas no Palmeiras ele joga, ele chega e joga. No Flamengo tem mais concorrência. Não vai chegar jogando. Sabe, vai jogar no oi sumido. Vocês já mandaram um oi sumido? Sabe o oi sumido? Teve lá um oi sumido. Foi bem informal. Mas teve uma tentativa de reaproximação. Andréas Pereira e Palmeiras. O acordo deve ser firmado essa semana, um contrato de 4 anos, com salários ali equivalentes, um pouco maiores até, do que hoje ele recebe na Inglaterra. Porém, com as luvas, o Andréas vai acabar ganhando mais do Palmeiras do que ganha no Fulham. E qual é o principal objetivo do Andréas Pereira? Ficar mais perto da seleção brasileira e tentar a vaga para a Copa do Mundo 2026. Num time competitivo, que briga por títulos e mais próximo hoje do olhar do Carlo Ancelotti, o Andréas entende que tem mais chances de estar na seleção pelo Palmeiras do que no Fulham, em que, por sinal, o desempenho dele é muito bom, só que o time não compete, né? Então o Andréas tem ótimos números, um desempenho individual muito bom, mas acaba ficando um pouco mais distante dos holofotes. Dessa vez, o acordo foi mais fácil, porque não houve um suposto interesse do Flamengo. E quando eu digo suposto, é porque o staff do Andréas e o próprio Andréas sempre monitoraram essa possibilidade de voltar ao Flamengo. Só que eles entenderam em determinado momento que o Flamengo não queria. Felipe Luiz até se interessou, mas essa gestão não quer o Andréas. E aí ficava nessa de, putz, pode ser, vamos ver. E aí o staff entendeu que em determinado período o Flamengo estava mais querendo evitar que o Andréas reforçasse um rival do que necessariamente ser contratado pelo Flamengo. Então, dessa vez, não houve esse ruído e o caminho ficou livre para o Palmeiras. Basicamente, só Flamengo e Palmeiras tinham capacidade financeira de projeto para contratar e repatriar o Andréas Pereira. Então, repito, o Andréas deve fechar com o Palmeiras, isso está 90% certo de acontecer essa semana, por 4 anos de contrato. Baita reforço, viu, pro Abel Ferreira. Bom, rapaziada, é isso. Comenta aqui embaixo o que você acha do Andréas Pereira. É uma boa contratação para o Palmeiras? Vai mudar, vai fazer diferença nesse esquema tático do Abel? E mais uma vez o Palmeiras se reforçando nessa janela. O Palmeiras está fazendo uma janela muito boa, tá com dinheiro, talvez não investindo tão bem quanto deveria, mas está reformulando o time. Agora que ele perdeu algumas peças importantes, então
tá vindo uma reformulação aí, mas eu quero saber a sua opinião, o que você tá achando, palmeirense, você que é torcedor palmeirense, o que você está achando dessas novas contratações do Palmeiras, beleza? Deixa seu comentário aqui que a gente vai dar uma olhadinha e responder também, beleza? Não se esqueça, todo dia tem um vídeo novo, beleza? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Ela seu chão, craques em ação, análise no som, de play é paixão, fute play é paixão, de play é paixão.